Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nesta quinta-feira você vai conferir o julgamento das contas da vice-governadoria do Estado, a resposta do TCE à consulta feita pelo Executivo de Aripuanã e ainda como foi o julgamento dos balanços de 2 fundos de previdência. É o TC Notícias do dia 3 de junho, dia de Corpus Christi, que está no ar. Olá, tudo bem? TCE aprova as contas da vice-governadoria do Estado de Mato Grosso. Confira os detalhes na reportagem de Angelina Miqueleto. As contas de gestão do exercício de 2009 da vice-governadoria, período em que o atual governador Silval Barbosa ficou como responsável pela pasta, apresentou uma gestão equilibrada. Com uma receita de pouco mais de R$ 729 mil, o gabinete do vice-governador do estado gastou R$ 722 mil, o que representou um superávit de R$ 6.200. Outro ponto positivo foi a de que, mesmo registrando R$ 38.300 em restos a pagar, o gabinete do vice-governador encerrou o exercício de 2009 com um saldo financeiro suficiente para quitar essa obrigação. Como a análise do balanço foi favorável, o relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, votou pela regularidade das contas, mas com algumas recomendações. Recomendar ao atual gestor que realize todos os procedimentos necessários para não mais repetir as irregularidades detectadas pela equipe técnica no exercício de 2009, as quais possuem natureza contábil formal, sob pena das contas subsequentes, concedendo na nossa resolução 14/2007 serem julgadas irregulares por esta Corte de Contas. O relator também recomendou que uma cópia desse processo seja encaminhada ao relator das contas de 2010 da vice-governadoria. O prefeito de Aripuanã questionou o TCE sobre quantos orçamentos o executivo precisa levantar para realizar compras diretas e processos licitatórios. O prefeito Carlos Roberto Torremocha, de Aripuanã, cidade localizada a quase 980 quilômetros da capital, consultou o Tribunal de Contas sobre a obrigatoriedade ou não de apresentar 3 orçamentos de empresas no caso de compra direta feita pelo município. O gestor também perguntou se o processo licitatório pode ser feito baseado em apenas uma pesquisa de preço. O relator desse processo, o conselheiro Alencar Soares, que na sessão teve o voto lido pelo auditor substituto de conselheiro Isaías Lopes da Cunha, respondeu que nos processos de dispensa de licitação que seguirem as diretrizes da Lei 8.666 devem apresentar pesquisas de preços com no mínimo 3 propostas válidas. Nos processos de inexigibilidade e dispensa de licitação, deve-se justificar o preço nos termos do artigo 26 da Lei 8.666/93. Nos processos de dispensa de licitação, quando couber, deve apresentar pesquisas de preços, com no mínimo 3 propostas válidas para justificar a compatibilidade do preço oferecido pelo fornecedor com o vigente no mercado. Regulares, mas com recomendações. Assim foi julgada as contas de 2009 do Instituto de Previdência de Alta Floresta. Isso porque, segundo o relatório de auditoria da 4ª Relatoria, cujo titular é o conselheiro Humberto Bosaipo, apontou que a gestão do Fundo de Previdência de Alta Floresta apresentou uma despesa administrativa de R$ 270 mil, valor que corresponde a 1,78% total da remuneração, proventos e pensões dos segurados, estando de acordo com o limite máximo permitido de 2%. Ainda durante a análise das contas, a equipe técnica identificou atraso no envio de documentos ao TCE, uma falha que não causou danos ao erário, porém motivou a aplicação de multa de quase R$ 640 à administração do Instituto de Previdência. A falha levantada no processo não prejudicou a avaliação do balanço, que foi julgado regular, mas gerou recomendações do relator do processo. Observa o prazo de envio dos documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ressaltando que a reincidência poderá acarretar irregularidade nas contas subsequentes. Nesta mesma sessão, os conselheiros também julgaram as contas do Fundo de Previdência de Vera. Esse processo foi considerado regular, mas com recomendações e determinações legais. A íntegra do processo você confere no portal tce.mt.gov.br.
Outro fundo que também teve as contas julgadas na última sessão plenária foi do município de Alto Araguaia. O processo foi considerado regular, mas com algumas determinações. Confira os detalhes da reportagem. Com uma execução orçamentária positiva, o Fundo de Previdência Social de Alto Araguaia, Previmar, apresentou durante a gestão da diretora Neia Carvalho Silva Maia um saldo financeiro de R$ 5.700.000, sendo que no exercício de 2009, o fundo teve um orçamento de quase R$ 2 milhões e gastou apenas R$ 806 mil. Apesar disso, algumas falhas, como a formação da comissão de licitação de forma irregular e o encaminhamento com atraso das informações do sistema Aplique, uma falha que já havia sido identificada nas contas de 2007 e 2008. Dessa forma, o Pleno do TCE votou pela regularidade das contas, mas penalizou a gestora em R$ 1.600 pela reincidência no erro e ainda fez determinações. Determina o atual gestor que adote as medidas necessárias para o cumprimento das exigências previstas na Lei de Licitações no tocante à composição de comissão permanente de licitação. E determina ainda que o gestor observe os prazos relativos ao envio de documentos e informações do sistema Aplique sob pena de julgamento irregular a nova aplicação de multa. Nós ficamos por aqui. Todas as edições do TCE Notícias estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Até amanhã!